sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fora de Quadra, um espaço voltado para o universo do vôlei. E hoje o nosso entrevistado é para lá de especial, é o campeão olímpico Rodrigão. Rodrigão, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai falar de toda a sua trajetória, mas antes de mais nada, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, pô, prazer enorme estar aqui para poder falar de vôlei, né, nesse ambiente incrível aqui que vocês criaram, muito bacana. O vôlei agradece isso. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui, a gente está reestreando o canal, agora no formato de podcast. Então, assim, a partir de hoje vai ter muito conteúdo do vôlei. A gente está aqui num estúdio em São Paulo, com essa mesa preparada aqui para receber todos os nossos convidados. E aqui a gente vai falar de muita coisa. Inclusive, eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, acionar o sininho de notificação para vocês receberem todas os nossos conteúdos, né, que a gente está produzindo com muito carinho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Entra lá no Instagram também, no @Fora de Quadra, segue a gente, porque tem muita novidade vindo aí e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Rodrigão, eu queria que você começasse falando pra gente, já fiz a apresentação aqui, entendeu? Queria que você falasse pra gente como que está a vida do Rodrigão hoje fora de quadra. A corrida, né, acho que fora de quadra, dentro de quadra, tem muita coisa acontecendo, né, não é fácil. Eu fico na secretaria praticamente, né, o dia inteiro, ou então resolvendo alguns problemas da secretaria ali em geral, de Praia Grande, né? Para quem não sabe, hoje eu sou secretário de esportes da cidade de Praia Grande, do litoral de São Paulo, né? E também vice-prefeito da cidade. Então, assim, a demanda é muito grande, a correria é muito grande, mas, poxa, trabalhar com esporte, trabalhar com atleta é um prazer enorme, assim, né? Poder guiar aí, talvez, o esporte de uma cidade e servir até de exemplo para toda a região aí, quem sabe a gente não consegue, né, angariar mais prefeituras com esse intuito, né, de fortalecer o esporte como a gente vem fazendo em Praia Grande. Gente, olha só a responsabilidade aqui, né? O homem só é o secretário de esportes, da pasta de esportes de Praia Grande, vice-prefeito da cidade. Olha a responsabilidade, mas olha o prazer que eu tenho de trazer para vocês esse tipo de conteúdo, porque eu acho que é muito válido a gente falar sobre o esporte que a gente mais gosta, é o segundo maior esporte do Brasil, quiçá do mundo, né? Mas é um prazer muito grande a gente falar sobre o esporte e a gente não pode deixar morrer a história do vôlei, né? Rodrigão, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Vamos começar com a sua trajetória? Vamos lá. Vamos começar com a sua trajetória. Você tem inúmeros títulos, né, na Superliga, octacampeão da Liga Mundial. A gente vai falar sobre isso porque a gente tá numa dificuldade, né, Rodrigo? De conseguir um título aí. E aí eu queria que você explicasse pra gente como que você começou no vôlei, como surgiu o Rodrigão do vôlei. A altura eu sei que não foi o problema. Cara, eu comecei depois de 92, né, quando o Brasil foi campeão olímpico, né, a minha escola ali, a minha professora de educação física, ela parou a escola para que a gente pudesse assistir a final olímpica. E aquele jogo ali motivou todo mundo a querer jogar vôlei, né? Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, eram os nossos ídolos ali, né? Maurício. E aí a gente começou a jogar vôlei na escola, na rua, colocava um fio lá, não sabia se passava por cima ou por baixo, mas estava jogando vôlei. E aquilo ali me motivou a ser atleta, porque todo mundo falava pra mim, ó, eu já era alto, né? Eu tinha 12 anos, eu tinha 1,88. Gente, né? 12 anos, uma criança, entendeu? Uma criança. E aí o pessoal falava, você joga vôlei ou basquete, com essa altura, não sei o que e tal. E quando o Brasil foi campeão olímpico de vôlei, é vôlei que eu quero, é vôlei que eu quero. Comecei a brincar. E no ano seguinte, 93, teve a seletiva do antigo Banespa, que era um dos celeiros ali de craques. Rodrigão, né? o peneira no Banespa era assim... quando falava em peneira do Banespa... Minha mãe viu uma reportagem na TV, né, falando da peneira, numa quinta-feira, o último dia era sexta, e minha mãe falou, meu pai, olha, amanhã é o último dia, tem que levar ele lá, mais de 3 mil inscritos, né, para 14 vagas, que não estavam montando o time mirim naquela época ainda, né, e aí eu fui na última sexta-feira ali da semana, tal, para poder concorrer à vaga, saiu a lista dos 14, eu não tava na lista. Não tava? Não. E aí o técnico falou, olha, eu vou convidar 3 pessoas aqui, se quiserem vir treinar com esse time, né? E eu tava entre um dos 3 ali. Eu não ia fazer parte do time, mas eu ia treinar durante o ano todo. E aí eu comecei essa minha trajetória no vôlei a partir desse momento. E já era central já central de origem já? Ou você teve que... Não, eu nem sabia o que era central, o que era ponteiro. Só sabia jogar vôlei, né? Você sabia bater na bola. Eu jogava na rua, né? Vôlei com pingo no chão, porque a gente não conseguia ter domínio da bola. E a gente brincava de voleibol ali, né? Então eu não fazia ideia do que era. A hora que eu cheguei lá no clube, eu fiquei
espantado, né, com a grandiosidade daquele clube, aqueles atletas da minha idade ali, já sabiam fazer tudo, ataque, bloqueio, defesa, eu mal sabia sacar, entendeu? Então, assim, realmente, acho que ele foi bem justo, o treinador de, olha... Tava certo ali de lutar entre os 14, né? Você, se quiser vir treinar, beleza, porque você é alto e... Tem potencial, eles falam assim, né? Tem potencial. Aí eu mudei minha vida inteira, né, a partir desse momento, porque quando eu voltei pra notícia em casa ali com meu pai, né, meu pai foi comigo naquele dia, meu pai falou assim, e agora? O treino lá vai ser das 2 às 5h30, 6 horas da tarde, né, lá em Santo Amaro, como que a gente vai fazer? Porque eu estudava das 11 às 3. Então aquele garoto da periferia que a gente acordava 9, 10 horas, tomava um café, ia pra escola, voltava 3 horas da tarde, ajudava meu pai, fazia o dever de casa e ia pra rua brincar. Né? Eu tive que mudar minha vida completamente. Comecei a acordar às 6 horas para 6h30 estar no ônibus, porque na minha escola não tinha mais de manhã, né? Então eu tive que abandonar todos os meus amigos ali, 7 anos de escola, mudar totalmente, né? Fui fazer o 8º ano no centro de Osasco, né? Então eu estudava lá das 7 a 12h30, saía de lá correndo, pegava um lanche no meio do caminho, aquele churrasco grego, sabe? Ganhar ainda um suco famoso, ali. né? Famoso em Osasco, não tem como ir Osasco, não. Eu mudava só o churrasco grego com o hot dog, né? Era um dia cada um para não enjoar. E aí pegava mais 2 ônibus para chegar até o Banespa, um até Pinheiros e depois até o Banespa. Chegava lá, né, Rodrigão? totalmente longe. Aí chegava lá, treinava com a equipe, às vezes chegava lá, eles iam fazer a parte coletiva, que é a parte que todo mundo gosta, e eu não tava nos 14, eu ficava de fora, então eu falava, vocês 3 pegam a bola aqui, vão lá pra quadra externa para vocês não atrapalharem, entendeu? Bater bola ali. E a hora que acabar eu mando alguém chamar vocês. E era isso. Então, às vezes, você pegava todo esse trajeto, chegava lá e ia bater bola na quadra externa. Né? Fiquei 1 ano fazendo isso até o final. No final do ano eu comecei a fardar ali, né? Botar a camisa do time, às vezes em algumas partidas. Então, assim, realmente foi um ano bem difícil. Pensou em desistir? Chegou a pensar em desistir? Porque, assim, você, né? Um adolescente ainda, né? E aí você vai pra uma coisa que você gosta de fazer, mas que você não tem oportunidade, dá até aquela... Putz, eu acordo cedo, né? Atravesso a cidade pra chegar aqui e ficar batendo bola na quadra, né? Então, mas assim, eu vou te falar, pra mim era tudo novidade, né? Eu não saía dali, daquele meu mundinho, só de ir pra escola e voltar. Poxa, eu comecei a conhecer São Paulo, eu comecei a conhecer um clube, eu tive a oportunidade de jogar voleibol. Então, assim, pra mim era tudo festa. Com 12, 13 anos, cara, uma alegria total, né? E tá lá perto dos caras, que o Banespa naquela época ali tinha um time adulto muito forte, né? Então, pra mim, era um deslumbre total. Eu tava muito feliz com o que tava acontecendo. Se eu jogasse ou não jogasse, eu tava ali cada dia pra curtir e melhorar, né? Porque eu sabia que eu tava bem abaixo dos demais. Então... E aí você treinou, você ficou com essa equipe, e aí como que foi a sequência? Porque você tava em qual categoria? Eu tava no Mirim. Aí chegou no final do ano, eu comecei a fardar ali pra alguns jogos e tal, aí o técnico no final do ano fez o normal, né? De dispensar alguns e manter alguns pro time do ano seguinte. E aí ele falou assim, Rodrigo, eu vou melhorar um pouco a sua situação. Se você quiser, eles tinham uma casa lá dentro do Banespa, onde era um alojamento. Se você quiser, eu vou arrumar um lugar na casa pra você e você mora aqui dentro. Vai ficar mais fácil pra você se deslocar, porque você não vai precisar ir embora todo dia. A gente arruma uma escola particular pra você estudar aqui. E aí, poxa, facilitou demais a minha vida, né? Eu morava dentro do clube, uma primeira oportunidade de estudar numa escola particular, então, querendo ou não, o esporte já estava trazendo estudo, né? Algum ganho, porque eu não teria jamais condições de pagar uma escola particular. E, pô, aí melhorou demais, né? Eu morei dentro do Banespa, fui jogar, né, junto com o time, fui pra escola particular, então, assim, eu fiquei 2 anos nessa situação, estudei 2 anos na escola particular ali, então isso me ajudou bastante. Fui pra Copa da ANAP, fui campeão da Copa da ANAP naquela época, né, que era, assim, todo mundo queria jogar a Copa da ANAP, né? Eu fui pra essa escola, no primeiro ano a gente ganhou, então foi assim, uma evolução muito grande já no primeiro ano. E aí você fez Mirim, você fez todas as categorias no Banespa? Não, eu fiz Mirim, infantil, que foi o 2º ano que eu morei lá dentro, e o 1º ano de infanto. Desses 3 primeiros anos, assim, né, de Banespa, eu nunca fui titular, eu sempre era reserva ali e tal, eu ia nos jogos já, né, a partir do 2º ano, mas sempre reserva. No final do 3º ano, eu comecei a jogar algumas partidas de titular, né, no infanto. E aí, num desses jogos, estava o assistente da seleção brasileira
né, de base, infanto juvenil. E aí ele me convocou para a primeira seleção de base no início de 96. Eu fiz 93, 94, 95 no Banespa, e em 96 ele me chamou para ir para a seleção de base. Então foi ali que começou a destoar um pouquinho, né? Apareceu uma oportunidade. E 96 foi o ano, assim, o melhor ano da minha vida disparado em termos de categorias de base. Foi onde eu acreditei que seria possível ser jogador de voleibol, entendeu? E aí a gente tá falando de 96 Olimpíadas de Atlanta. Que foi assim... Cara, eu nem imaginava, não sabia nem que era Olimpíada direito. Eu lembrava da de 92, né? Então, assim, mas tava muito distante mesmo. Eu lembro que, mais ou menos, eu recebi um e-mail por volta do dia 10 de janeiro de 96, né? Eu tava em Praia Grande passando férias. E foi minhas últimas férias, as de 96. Aí eu fui pra seleção dia 15, a gente apresentou em Londrina, né? Aí lá a gente treinou acho que uns 3 meses, mais ou menos, até abril. Porque não tinha a Saquarema ainda, né? Não existia Saquarema. Não, nem plano de ter Saquarema, né? A gente tava lá em Londrina, treinamos até o final, e tinha somente 2 vagas pra Central. Por quê? Era um campeonato que era da minha idade, eu sou nascido em 79, mas era um campeonato de 78. E aí eles chamaram alguns atletas que tinham ido para o Mundial o ano anterior. Dos atletas que vieram 78, vieram os 2 centrais e mais um central 79 que já tinha ido para o Mundial. Ou seja, tinha 32 atletas no geral, 8 centrais desses 32 e tinha uma vaga para esses 8, né? Porque 3 já teoricamente estavam dentro. Já estavam dentro do ciclo, inclusive, né? Cara, foi uma briga violenta, até contas, né? O pessoal fica um pouco abismado porque eu era alto e tal, mas eu era fraco. Eu atacava a bola, até conseguia tirar do bloqueio, sempre foi uma das características, né? Angular muito a bola, mas eles defendiam muito fácil, parecia que eu tava fazendo ataque e defesa. E a bola não caía, né? E eu falei, cara... Pô, de 2 metros de altura, atacando... Eu falei, não, mas eu não tinha físico nenhum, né? A parte mais forte da perna era o joelho, né? Então, aí eu falei, cara, eu preciso arrumar uma solução pra poder derrubar a bola, senão não vai acontecer, né? Eu não vou conseguir essa vaga. E aí, num dia pro outro, assim, pensando que eu podia fazer de melhor, me deu um estalo, vou começar a atacar de mão fechada. Já tenho o ângulo mesmo, eu não tomo bloqueio, eu tenho direção, então eu vou começar a atacar mais forte. Comecei a atacar de mão fechada, resultado deu certo, foi tão bom que a gente foi campeão sul-americano, né, da categoria, e eu fui tão bem na seleção que o próprio treinador me indicou para ir para a seleção juvenil, que era 2 anos mais velha, 7-7, né? E aí esse ano eu acabei indo para a seleção, fui campeão sul-americano e fui bicampeão já com o juvenil, porque foi um ano que eu quase não estudei, porque eu fiquei quase o ano inteiro na seleção, né? E durante esse período de seleção infanto ali, quando eu já tinha começado a atacar de mão fechada, óbvio, eu fui um dos destaques e Suzano me chamou para fazer parte da equipe. E aí eu acabei trocando o Banespa por Suzano. A proposta de Suzano, para mim, era muito interessante porque eles iam fazer pelo primeiro ano uma categoria de base, que era o infanto. Esse mesmo time infanto ia jogar o infanto e o juvenil, então assim, poxa, no Banespa eu não jogava. Lá eu ia jogar infanto e juvenil, então eu já ia jogar 2 categorias. E eles prometeram que a gente ia ficar no banco do adulto. Isso eu não acreditei muito, mas falei, se der, beleza, né? Vamos pra lá. Só que eu perderia o baita clube, que era o Banespa, porque Suzano não tem clube, então eu perderia a mordomia do Banespa ali. Não iria estudar numa escola particular, estudando na escola do estado, né? Mas a opção de poder jogar mais, para mim, me conquistou. Então eu acabei indo para Suzano, né, para jogar. E realmente, cara, deu muito certo, porque nós jogamos o Campeonato Paulista Infanto, fomos invictos até a final, fomos campeões. Perdemos 1 set durante o ano todo. Né? Desse time aí, eu dividi a quadra com o William, o Mago. Que eu te perguntar. Olha só com quem ele divide a quadra, gente. O Mago, o André Nascimento, né? Então, 3 caras aí, campeões olímpicos depois, né? Então, era o time infanto. De Suzano. E a gente jogou o juvenil também, com o mesmo time infanto. Nós fomos invictos até a final, perdemos só um jogo durante o ano inteiro na final pro Banespa. Então foi, cara, um ano muito incrível.
E realmente eles cumpriram o que prometeram. A gente ficou no banco do adulto. O Campeonato Paulista, o time titular de Suzano estava na seleção. Sim. Aí o time reserva acabou indo sendo titular e o time infante era o banco desse time. Então, assim, poxa, pra gente foi um ganho, assim, foi o ano que eu mais evoluí, assim, realmente. Ali eu passei a acreditar que seria possível ser jogador de voleibol. E, inclusive, sendo banco, o que você amadurece ali, né, também, né? Porque, assim, você vê o time adulto, você tá no banco do adulto. Então, assim, as referências você já tem algumas referências, mas você vai criando outras ali com o pessoal do adulto, né? Ah, sem dúvida, né? O titular, pra você ter ideia, era um russo e um americano. Né? Aí depois tinha o Cristal, que era ali uma obra-prima de Suzano, né? Um patrimônio, de Suzano. Ele é um imobilizado ali que todo final de Superliga ele fazia uns 2, 3 bloqueios, ele chegava no banco e falava, renovei meu contrato. Era o objetivo. E o técnico era o Ricardo Navajas, né? Que, cara, foi assim, o cara que me projetou ali da base pro adulto, né? Onde eu tive uma primeira oportunidade, e ele falava pra mim assim, né, ele é aquele jeito explosivo dele, mas sempre muito sincero, e ele falava, eu não aguento mais pagar esses estrangeiros, eu quero que você jogue pra você pegar o lugar deles, e cara, isso não demorou, acho que uns 2, 3 anos que eu tava lá, eu já passei a ser titular da equipe de Suzano, acho que 98, 99 ali, eu já estava, né, como titular da equipe de Suzano, então pra mim foi sensacional. E aí, do Suzano você não ficou, você ficou em outro clube ou você já foi para fora? Porque você ficou um bom tempo fora, né? Você foi para fora muito cedo também. Até 99 eu tava lá, e em 99 fui pra primeira vez pra seleção brasileira. Tá. Né? E ainda eu fiquei... Seleção brasileira adulta. Adulta já, tá. Né? Eu fiz toda a base, só 98 que eu acabei pedindo dispensa, porque nasceu meu primeiro filho. E aí eu tive que me afastar um pouquinho ali, né? Tinha um sul-americano, eu não fui, mas aí em 99 eu fui pro Mundial de novo, tudo. Mas em 99 eu fui pra um jogo que o Giba machucou. E olha, eu não sou nem da posição do Giba, eu fui convidado pra substituir o Giba em um jogo. Até pra eles, acho que me conhecerem, fazer um teste, como sabia que era um jogo. Já te conheciam na base. Na base ali você eu já tava jogando adulto, mas eu acho que, tipo, vamos trazer ele pra seleção pra conhecer ele mais próximo, assim, porque eu tava em Suzano e tal. Aí me levaram pra lá, fiz um jogo só pela seleção brasileira, lembro até hoje, em Juí, contra o Japão. Entrei pra fazer um bloqueio, que é até a parte mais tranquila, né? E, cara, a bola acabou passando na diagonal. Quem defende o levantador, se não me engano, acho que era o Maurício na época ali, e sobra pro central levantar. Naquela época não tinha líbero, né, cara? Aí imagine você estreando na seleção brasileira, cara, entrei pra bloquear, que, pô, suave, né? Acho que tudo que você tem ali, né, sabe fazer é mais suave. Levantador não é a melhor dos centrais ali, né? Cara, ginásio lotado, bola suada, toda molhada. Mas resumindo, acho que eu tava preparado, levantei, deu certo, fizemos o ponto ali, né? E aí acabou que a partir de 2000 eu fui para toda a seleção brasileira até 2012, quando eu falei pro Bernardo que eu não ia ficar mais, tal, que já tinha dado meu tempo da seleção, né? Eu acho que eu fui cortado só na final da último corte de Sydney, que foi a Olimpíada de 2000, que eu acabei não indo, mas também eu não estava preparado ainda, né? Então, ali eu comecei a minha carreira a partir desse jogo de 99 na seleção adulta. E em Suzano acho que eu fiquei até 2001. Depois eu voltei pro Banespa, né? Fiquei uns 2 anos no Banespa, e do Banespa eu acabei indo para fora. Eu fui para Ferrara, né, na Itália, minha primeira experiência lá, joguei 1 ano lá. E aí quando a gente ia para a Olimpíada, na volta da Olimpíada ali de 2004, eu voltei para Suzano. Então eu fiz mais 1 ano em Suzano, né, depois da Olimpíada. Desse ano de Suzano eu tinha fechado um contrato com o Zé Roberto, pela primeira vez ia ser treinado pelo Zé Roberto lá em Florianópolis, na Unisul, quando ele foi técnico do masculino na Unisul. E cara, no meio de tudo aconteceu, eu nem apresentei, eu fui convidado para fazer parte da equipe Macerata na Itália. E aí conversei com o Zé, eles pagaram a multa, tudo. Falei, Zé, se fosse 1 ano só eu não ia, mas é uma oportunidade, é um time top, já não era a Ferrara, que era um time mediano, era um time dos principais ali, já tinha passado o Maurício, o Nauber por lá, então eu falei, cara,
eu quero ir, eu acho que vai ser uma oportunidade bem bacana. Aí acabei indo pra Macerata e no mesmo ano fui campeão italiano. Então, cara, foi sensacional, a escolha certa. Deu certo, Deu né? certo. Deu certo. Você falou que, né, a partir de 2000 você se consolidou na seleção brasileira, e aí a gente tem 2004, né, um ano, assim, de 2000 a 2004 foi, assim, uma glória, né, pro vôlei masculino, né? De 2001. 2000 não foi tão 2000, bem, assim, a gente acabou perdendo pra Argentina. A gente não, eu acabei não indo, mas fazia parte da equipe, né? A gente perdeu pra Argentina ali nas quartas de final, na Olimpíada de Sydney, foi meio complexo. A gente foi, acho que, quinto ou sexto, se eu não me engano. Mas aí, talvez isso tenha proporcionado aí pra equipe, né, do Brasil se transformar do jeito que se transformou nesse período aí de... A partir de 2001 entrou o Bernardo, né, aí mudou também a filosofia de trabalho, ele acabou ensinando a gente ali como tratar com o grupo, como trabalhar em grupo. Acho que a principal virtude do Bernardo foi essa, né, de nos ensinar que a gente precisa, sabe, tá unidos, a gente depende um do outro, e esse time acho que só ganhou tanto quanto ganhou por causa disso. A gente nem imaginava, quando a gente ganhou a primeira Liga Mundial em 2001, a gente nem imaginava que seria possível chegar onde a gente chegou, né? Eu lembro dessas finais aí, a gente falou assim, poxa, legal, né? Ganhamos o primeiro título. O Brasil só tinha um de 93. 93, meu Deus do céu, quase 10 anos e a depois. gente todo feliz, né? O primeiro título do Brasil com essa geração aqui, o segundo no geral e tal, e a gente olhava pra Itália, que foi a final ali. Cara, ele já tem 8. A gente, se ganhar, vai pro segundo. Se eles ganharem, eles vão pro nono. Falei, cara, jamais a gente vai passar esses caras, né? Então, tipo, uma distância muito grande. Mas resumindo, quando a gente saiu da seleção em 2012, a gente tinha 9 e eles continuaram com 8, né? Eles ganharam mais nada. Ninguém passava pelo Brasil, gente, não tinha. Não, mas a Itália, cara, era impressionante. A gente podia perder pra qualquer um, mas pra Itália a dor era, acho que era maior, assim, a gente não deixava, tentava fazer de tudo pra não perder, cara. Nossa. Ô, Rodrigão, aí vocês foram 2001, 2002, 2003, 2004, Atenas. Como que foi? Porque assim, o pessoal de casa tem, né, tem muita gente mais nova, não tem noção ainda, né, do que foi uma Olimpíada pro Brasil em 2004, Atenas, berço, né, do esporte. Como que foi para vocês esse percurso, né, até 2004 e 2004, quando vocês falaram assim, olha, somos campeões olímpicos? Eu ia falar isso pra ti, não dá pra falar de 2004 sem falar o percurso que foi, porque a gente falou aqui um pouco dessa primeira vitória nossa em 2001, então o Brasil era um azarão que ganhou ali. A zebra, né? A zebra. Ganhou um campeonato depois de um 6º lugar na Olimpíada e tal. Então, assim, poxa, o que será que vai acontecer com esse Brasil? Um Brasil reformulado ali, né? Onde você tinha vários jogadores novos, André Nascimento chegando, o Henrique sendo titular, que era coisa que ninguém tinha visto ainda. Então, assim, foi um time bem mudado ali no começo. E aí, em 2002, isso começou a se consolidar. Porque a gente fez uma ótima Liga Mundial, a gente acabou perdendo para a Rússia, ali no Brasil, em Belo Horizonte. Um jogo que a gente já tinha ganhado da Rússia 3-0, eles voltaram. Não, cara, a gente já tinha feito. Eles estavam com a mala pronta para ir embora, né? Eles só entravam na semifinal se tivesse um resultado muito diferente ali, né? Que era. Eu acho que era Espanha e Holanda. E a Holanda tinha ganhado deles. Tipo, a Holanda ganhasse da Espanha, a Espanha acabou ganhando da Holanda, saiu os dois e entrou a Rússia. E aí a Rússia acabou ganhando da gente, né? Aí a gente, poxa, a gente tinha ganhado 3-0, acabou perdendo essa Liga Mundial em casa, era a chance de ter um segundo título seguido. Falar, cara, que legal, né? Ganhar 2 títulos seguidos. Aí a gente acabou perdendo, deu um balde de água fria e a gente foi pro Mundial na Argentina. E no Mundial da Argentina, a gente, sem saber o que ia acontecer, né? Umas quartas de final dificílima, uma semifinal dificílima, final contra a Rússia, 15-13 no tie-break. Né? Saque do Giovani na linha, Nossa, né? aquele saque, gente. Depois vocês dão um Google, que aquele saque... E aí a gente falou, pô, Papai do Céu abençoou, né? Porque, cara, a gente podia ter perdido pra qualquer um e a gente ganhou. E até a gente começou a brincar, né? Falou assim, mas acho que Deus ajudou porque a gente trabalhou pra caramba pra chegar aqui, ainda mais depois de ter perdido em casa e tal. A gente foi recompensado com um título inédito pro Brasil. Foi o primeiro campeonato mundial que o Brasil ganhou, né? Já tinha chegado na final, mas o primeiro que o Brasil ganhou. Então, assim, foi algo histórico pra nós. Eu lembro até que contaram que a gente parou
gol do Domingão do Faustão na época pra passar o nosso tie-break, né? A pessoa falava, pô, antes a seleção parecia mais na TV, mas a gente acho que comprava a briga de, tem que mostrar o vôlei, porque a gente tá realmente fazendo algo histórico. A gente acabou sendo, né, campeão mundial naquele momento. E 2003, um ano antes da Olimpíada, teve a final da Liga Mundial de Madrid, que para mim foi o melhor jogo da minha vida, né? Que era o quê? Nada mais que o último campeão olímpico, que era a Iugoslávia, né? E o Brasil campeão mundial. E a briga dos dois, o que deu? Um tie-break de 31-29, cara, que não acabava, né? Então foi o melhor jogo da minha vida ali, eu já tava titular na época na seleção. E assim, melhor jogo disparado pra mim e tudo. E quando nós chegamos em 2004, né? A gente chegou, foi campeão da Liga Mundial de novo. Falou, pô, esse time aí dos últimos 4 Liga Mundial perdeu em casa pra Rússia, mas depois ganhou 3 títulos, né? Ganhou do atual campeão olímpico na final. Então, assim, esse time é o time que veio pra ganhar a Olimpíada. Então a gente estava lá, chegando em Atenas, né, o berço da Olimpíada, 100 anos depois, a Olimpíada voltando para Atenas. Minha primeira Olimpíada, cara, aquele friozinho na barriga, eu lembro até hoje, descendo a escada rolante. Dá um frio na barriga? Porque você já tá acostumado com a seleção, já tá acostumado. Mas eu nunca tinha ido pra Olimpíada, não sabia nem como que era, né, como que funcionava. Pô, imagina, ser campeão olímpico, né, cara. Eu comecei a jogar vôlei porque os caras foram campeões olímpicos, né. Hoje eu tô indo pra uma Olimpíada junto com 2 caras, que eram o Maurício e o Giovanni, estavam no mesmo grupo. Você fala, cara, que sonho, né? Em 12 anos, né, que eu comecei a jogar até agora, eu tô junto com os caras, né, dentro da TV que, pô, eu assisti lá na TV de tubo na minha escola, cara. Então isso é um sonho realizado, só de estar lá. E aí você chega lá como favorito e tem que ganhar, cara... Que já entra com uma pressão, né? Favorito, a gente era favorito, a gente ganhou a Liga Mundial de 2004 na Itália, né? E a gente foi para a Olimpíada como o grande favorito, né? Então foi, cara, muita responsabilidade, né? Eu costumo falar, quando a gente ouve o hino do Brasil tocando antes de entrar em quadra, cara, a sensação é de uma responsabilidade, um peso enorme, porque você tá ali levando a felicidade das pessoas, do povo brasileiro. Se você ganhar, o povo vai ser mais feliz. Se você perder, com certeza, o povo vai ficar triste, né? Eu lembro dos domingos de manhã de Ayrton Senna, que quando ele ganhava, parecia que você, sei lá, Copa do Mundo, tinha ganho também, Copa do Mundo, exato. Então, uma alegria muito grande, né? Então, cara, poder proporcionar isso pro povo brasileiro é sensacional, mas é uma responsabilidade. E quando acaba que você vê a sua bandeira lá no alto, aquele hino tocando, né, cara, a sensação de dever cumprido, assim, fala, pô, consegui mais um feito, né, que é ser campeão olímpico, né, depois de 12 anos o Brasil volta a ser campeão olímpico, eu faço parte dessa história, é algo inacreditável, de verdade. Rodrigão, quando vocês entram em quadra, porque assim, em 2004, era muito difícil dizer que iriam bater o Brasil. Era difícil. Né? Era difícil. Porque, assim, do jeito que já tava vindo, né? Então, assim, só uma zebra muito grande para tirar essa medalha do Brasil. De tanto que vocês trabalharam, né? Porque também foi insano, né? O trabalho de vocês, né? Sem dúvida. Mas eu acho que se você não está preparado, qualquer coisa pode acontecer, né? Acho que você tem que estar preparado para todos os detalhes, porque é um campeonato muito rápido, né? São curto, né? 5 jogos na fase classificatória, quarta de final, semifinal e final. E as quartas de final, eu acho que é o pior jogo, porque dali ou você vai para os 4 melhores do mundo, ou você vai disputar de quinto e oitavo ali, cara. Eu acho que o jogo chave ali que você, né, vai buscar uma medalha ou não. Então, assim, realmente, essa responsabilidade de ser ali, né, favorito não é fácil, cara, não é fácil. O Bernardinho sempre joga a responsabilidade pro outro, né? Ele fala, mas esse ano não tinha como, esse ano cara. não tinha como, porque ele sempre fala, a responsabilidade é do time adversário. Você olhava os últimos 4 anos, das 4 Ligas Mundiais, o Brasil ganhou 3. Campeonato Mundial, o Brasil ganhou. Cara, quem é o favorito? Não tem como falar que é o outro time, entendeu? Então foi pesado. A gente pode, assim, a gente costuma dizer nas conversas informais que, assim, dificilmente a gente vai ter uma seleção como aquela, né? Eu sei que pra você é complicado falar isso, mas assim, hoje o que a gente vê, é difícil a gente falar assim, putz, aquela seleção vai ser muito difícil a gente ter uma igual ou melhor. Visto os últimos anos, né, que a gente teve aí 2008, 2012, aí depois 2016, aí depois Tóquio. Difícil a gente
projetar uma seleção igual aquela, né? Era muita gente com muita qualidade, né? Independente de quem tava em quadra, né? Você não tinha você fala assim, quem era o titular? Não tinha, né? Eu lembro muito bem, o Maurício começou titular, depois entrou o Ricardo, depois veio o Bruno, depois veio o Marcelinho, depois veio o Bruno, e a seleção continuava ganhando, né? Eu fui campeão lá em 2002 com o Ricardo, com o Maurício, 2004 com o Ricardo, 2006 ainda era o Ricardo, mas 2008 já era o Marcelinho, né? 2010, o último campeonato mundial que a gente ganhou foi com o Bruno. Então, assim, olha a escalada, né? De mudanças de levantadores, né? Esse jogo mesmo de 2003, a final, eu lembro que o Giba era reserva. O Giovani estava jogando. E o Giba que fez o último ponto que a gente foi campeão. Então, assim, sabe? Independente de quem estava em quadro, o ritmo se mantinha ali, né? A gente tinha muita qualidade técnica, né? Conversava muito bem, não tinha ninguém querendo, né, ser melhor do que o outro, isso era muito importante. Isso, né? Se a gente olhar para a seleção de 92, é difícil você falar, eu costumo ser bem sincero, é difícil você falar de fora. Então você não sabe o que aconteceu ali na real, porque eu não participei. Mas, cara, uma seleção ali que tinha uma média de idade de 20, 21 anos, em Atlanta era para chegar no auge, né? Como a seleção favorita ali, ganhar muita coisa. Defender o título, né? Até Atlanta, porque era muito jovem quando eles ganharam, então eles tinham que manter esse legado. E eu não sei, sabe, você ouve as coisas, mas assim, aconteceram alguns tropeços ali, e acho que às vezes até um ego inflado de 1 ou 2, 3, 10 jogadores, não sei, que isso atrapalhou a conquista deles em Atlanta depois, entendeu? Não deu nem pódio, né? Exato. Então, como que uma seleção de qualidade, né, que foi campeã olímpica, com essa média de idade, a hora que ela tá ali com 26, 27 anos, é o auge, né? E ela não vai bem. Então, o que atrapalhou esse processo? E isso a gente tinha como exemplo, para que nada pudesse atrapalhar a gente. Por isso que eu acho que a gente conseguiu ganhar muita coisa. E se você for ver, com peças diferentes em pouco tempo, né? Essa foi a chave do sucesso. 2008, tua segunda Olimpíada. Tem diferença de uma Olimpíada para outra? Você já vai um pouco mais experiente, né? Já sabe o que vai acontecer, qual é a pressão, o que você precisa fazer, né? Aquele ano a gente já tinha sido campeão mundial em 2006, então bicampeonato mundial. 2002, né? 2002, 2006. Isso, um bicampeonato mundial em 2006 no Japão, então assim, mais um título inédito pro Brasil, né? O mundial ali pós-Olimpíada é o principal título, né? Viemos de algumas conquistas de Liga Mundial também, né? Acho que 2005, 2006, 2007 nós ganhamos, nós perdemos 2008 em casa, né? E 2007 para 2008 teve aquela situação do Ricardo também, né? Que a gente teve aquele problema na Liga Mundial, quando veio pro PAN aqui, o Ricardo acabou sendo dispensado, houve o que assim, pra gente que tá de fora, entendeu? Eu tava lá no PAN 2007, ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada do que tinha acontecido. Você acha que isso pode ter... o corte do Ricardinho ali pode ter influenciado no resultado de 2008 ali, das Olimpíadas? Ou você acha que não? Porque a gente tinha o Marcelinho, né? E o Bruninho. Não. Aí também gerou outra polêmica, porque assim, o Ricardinho foi cortado pra entrar o Bruninho, porque é filho do técnico. Não, isso não tem nada a ver, porque o Bruno já tava com a gente bem antes, né? Isso não foi o caso, né? Eu acho que a situação do Ricardo ali, ela se alastrou um pouco, ela não precisava ser tudo isso, ela poderia ter sido, né, resolvida mais rápido. Né? Eu acho que o Ricardo, ele era o capitão da equipe, ele falava as coisas corretas, talvez da maneira errada, né? Nós, talvez como equipe, às vezes deixamos aquilo ali, a forma dele falar, às vezes a gente tentar monitorar e tentar diminuir, a gente acabou levando um pouco na brincadeira, né? A comissão técnica ficou um pouco chateada com a forma que ele falava e acabou dando esse problema, né? Então ele teve esse afastamento durante um tempo, ele jogou um pouco da culpa no geral ali também, só que acho que foi a única decisão do Bernardo que ele tomou sozinho, assim, a gente não sabia,
sabia de verdade, assim, pelo menos eu não sabia, e durante todos esses anos ele sempre compartilhava com a gente algumas situações. Ele reunia a equipe, falava, olha, sim. vamos fazer assim. Não a equipe, mas sempre alguns pilares, né? Tipo, às vezes não adianta você trazer todo mundo, porque vai ter opiniões diversas muito grandes. E não chega num consenso. Exato, mas chama 3, 4, vamos conversar, olha, eu tô pensando nisso, como que vai ser, o que vocês acham, vamos fazer dessa forma, porque eu acho que quando os atletas também entendem o que o treinador tá passando, e isso eu levo pra mim, pra minha vida, quando você tá num grupo e você repassa o que você tá pensando e eles compartilham dessa ideia, né, de ter ali um momento que eles podem dar a opinião deles e ver qual é o melhor caminho, eu acho que quando você tem um grupo todo remando na mesma direção, é muito mais fácil conquistar seu objetivo. Às vezes você vai lá e fala, olha, eu quero dessa forma, se tem um ou dois que não concordam, vai remar contra. Esses próprios atletas, o que acontece? Eles vão fazer com que o grupo entenda a sua mentalidade e siga. Então sempre foi feito dessa forma. Dessa vez o Ricardo não. Para nós foi uma surpresa o corte dele, né? E a gente achou que era algo pontual ali pro Pan-Americano. No Pan-Americano a gente sabia que ganhava com o Ricardo, sem o Ricardo, e não menosprezando o Ricardo, mas a nossa equipe era muito mais forte. Então, tá bom, depois do Pan ele volta. E acabou se alastrando muito grande, a gente acabou perdendo ele para a Olimpíada, né? Mas eu digo assim, eu acho que a equipe de 2008, mesmo sem o Ricardo, ela tinha condições de ganhar a Olimpíada, porque ela chegou na final, né? Sim, então, assim, era uma equipe que poderia ganhar, né? Perdeu para os Estados Unidos, que tinha vindo de, acho que 2-3-2 ali, que talvez os Estados Unidos não tinha nem chego. Os Estados Unidos falou claramente que treinou para ganhar do Brasil, né? E acabou chegando e quase que nem chega, né? O que a gente teve naquela final, eu lembro claramente, né? A gente tinha o Anderson, que estava com o pé torcido durante a Olimpíada, acabou torcendo o pé ali, não tinha condições de jogo, né? O André Nascimento foi muito bem marcado, a gente teve que improvisar. Eu lembro que do terceiro por 4-7, onde a gente estava perdendo 2-1 ali, eu chego pro Bernardo e falo, coloca o Dante. Porque o Dante tinha sido oposto em 2000. Lá no né? começo. E assim, a gente não tinha o Anderson, o André tava mal. E foi um dos sets que a gente jogou melhor, né? O terceiro set ali, né? O quarto set, a gente jogou melhor com o Dante de oposto. E, tipo, a gente tinha essa liberdade de até escalar o time, às vezes, junto com o Bernardo, né? E, não deu, tal. Talvez não deu, porque talvez a gente não merecesse por todo o ciclo, por tudo isso que tinha acontecido. Diferentemente do ciclo anterior. Eu não digo assim, o jogador está lá ou não, a gente ia ganhar ou perder. Poderia ter perdido da mesma forma, né? Mas eu acho que a gente talvez não merecia pelo que aconteceu nos últimos anos. Aí a gente acabou perdendo, essa é a verdade. Ô Rodrigão, já que a gente falou do Ricardinho aqui, um abraço para ele. Ele tá sensacional nas redes sociais agora, né? Com cursos voltados para levantador. Ele tá, é visível, né? Como ele se conserva, né? Porque assim, quando ele foi retornou para as Olimpíadas de 2012, foi até muito, muito louvável, né? Da parte da seleção brasileira convocar ele, o Bernardinho convocar ele. Mas a gente vê que ele estava fora de forma. A genialidade dele não se questiona, né? E aí, beleza, não deu 2012, ele voltou pra vida dele, e hoje a gente vê ele nas redes sociais fazendo o que ele faz. Você vê que assim, o tempo pra ele não mudou, né? Assim, ele tá muito bem fisicamente, mentalmente, fazendo o que ele mais gosta de fazer, né? E assim, bombando nas redes sociais aí. Eu tive o prazer de encontrar com ele num evento, uns amigos nossos de outro esporte, que não tem nada a ver, que era um evento de... daqui a pouco a gente vai descobrir qual é. Não, a gente foi num evento de pôquer, eu sou amigo dos caras que estavam fazendo ali, né? O pessoal fazendo essa palestra sobre pôquer, ele foi lá para dar uma palestra. E aí eu conversei um pouco com ele, fazia tempo que eu não falava com ele, conversei um pouco, ele falou, pô, Rodrigo, tá vindo um negócio bem bacana por aí e tal, a gente tá se organizando. E eu nem fazia ideia do que seria isso daí, né? Então, eu falei, pô, que legal, bacana, cara, é bom te ver de volta no cenário, porque ele ficou um tempo meio isolado, e você chama ele não aparece. Com os filhos, com os netos. E a gente convida, não é que a gente não convida, não, a gente convida ele sempre ali isolado. E aí ele falou, não, Rodrigo, pô, tô voltando, vou fazer um negócio bacana, não sei o que lá. E agora eu comecei a acompanhar, obviamente, né, tudo que ele tá fazendo. E eu falei, cara, parabéns, porque o que eu acho que ele tá passando de conteúdo, cara, é exatamente o que eu penso, e ele tá conseguindo passar
com uma clareza tão grande. Eu não sei se é pra mim que conhece ele, mas assim, eu acho que no geral ele tá conseguindo passar com uma clareza tão grande o que ele pensa, né? E como funciona essa mente genial dele ali. Porque, cara, eu acho que o jogador ele se transforma na cabeça, no que você faz de diferente, o que você pensa de diferente dos outros. Porque se você fizer ali tudo igual, cara, é o detalhe que te faz um melhor do que o outro. E ele, com certeza, né, tem uma genialidade, como você falou, e ele tá conseguindo passar isso. Eu acho que é muito claro o que ele passa e é realmente, né, o que os levantadores precisam saber. Sim. Né? A gente vê vários levantadores aí, às vezes eu até falo pros meus lá, falo, você viu o que o Ricardo falou? É exatamente isso que você precisa pensar, isso que você precisa fazer, essa chavinha que você precisa virar para se tornar um gênio, né? E ele tá dando, sabe, a faca e o queijo ali, cara. Tá ali, ó, tá, de mão beijada. Tá de mão beijada, vale muito esse curso dele, de verdade. Ô, Rodrigão, a gente tem 2010... Mundial. A gente pode... isso a gente tá indo pelas notícias que saíram, tá? Uhum. Que o Brasil entregou para poder ser campeão mundial em 2010. O que aconteceu ali? Entregou mesmo? Vamos assim, direto. Assim, entregou mesmo, porque assim, não fazia sentido ganhar o jogo para poder ir para a final. O que aconteceu ali, entendeu? Cara, eu acho assim, eu sou bem tranquilo de falar sobre isso, porque eu acho que você tem que ser muito humilde para assumir as suas deficiências, tá? E a gente sabia que... os dois times sabiam disso, né? E na véspera do jogo, o que aconteceu ali? A gente já tinha uma visão do que ia acontecer na próxima fase. Você ia para um grupo... Já estava meio que desenhado, né? Você ia para um grupo de Rússia, Cuba e Brasil, ou Rússia, Cuba e Bulgária, onde saiam só. Né? Então, assim, a organização ali foi feita para que o time da casa chegasse, né, entre os 4. Sim. Ponto. Né? Então, a gente não vai entrar no detalhe se está certo ou se está errado, mas o calendário era para isso. E aí, a hora que chega numa disputa ali entre nós, a gente já tinha perdido para Cuba no primeiro jogo. 3-2, né? Numa pancadaria, ali, né? Um jogo de altíssimo nível no primeiro dia ali, de alto nível realmente, uma pancadaria muito grande. Eu falei, cara, como a gente vai para um grupo de 3 com Cuba e Rússia? E a gente tá fora do Mundial. A gente pode perder para qualquer um dos dois. É nítido, é claro isso. A gente pode ganhar dos dois. Mas a gente pode perder também, né? Eu acho que isso a gente tem que ser muito humilde para saber a sua realidade, que você pode ganhar ou perder de alguns times, né? E aí a gente vai para esse jogo contra a Bulgária. O que acontece? Na véspera do jogo, o próprio capitão da Bulgária chega pro Giba, que era o nosso capitão, fala, o que vocês vão fazer no jogo? Porque o nosso levantador não vai jogar. E a gente tava sem o Marlon. Aí o Giba falou assim, a gente vai jogar o jogo, tem que jogar, a gente tá aqui pra jogar. Ah, não, porque o nosso levantador não vai jogar, não sei o que, a gente vai poupar ele, tal. O Giba falou assim, é uma grande ideia, a gente vai poupar o nosso também, só que a gente não tinha segundo. E aí eles tiraram o levantador e a gente tirou o nosso. E aí jogou com o Theo levantando. Sim. Então assim, obviamente foi um jogo vergonhoso, né? Mas isso... só se dá por quem organizou o campeonato. Se você tem um jogo num campeonato mundial onde vale mais a pena perder do que ganhar, cara, isso, a culpa não veio para os times que estão jogando, a culpa tem que vir para quem organizou aquilo ali. É porque descaracteriza, né? Exatamente, foi um jogo assim, totalmente atípico. O Theo levantando, sabe? E outra, a gente sabia que perdendo aquele jogo a gente estava na final, porque a gente ia cruzar com a Itália, a gente ia para um outro grupo. E aí a gente tinha essa mesma humildade que sabia que ia perder, a gente tinha a mesma clareza que no outro grupo a gente saía como primeiro e ia cruzar com a Itália numa semifinal e a gente ia ganhar da Itália na semifinal. Que a gente estava na final do Mundial perdendo aquele jogo, imagina. Olha a situação. Né? Se eu perco esse jogo, eu sou medalha de prata no mínimo. Porque o resto a gente se garante que ia ganhar. Né? Até da Itália, que era de casa. E foi o que aconteceu. Na final a gente não sabia quem ia chegar ou como ia chegar. Tava em aberto, né? Tava total... E aí a gente foi com a final com Cuba, que olha lá o que ia acontecido se a gente tivesse ido naquele grupo, talvez a final teria sido lá já, né? E aí você perde e fala assim, nossa, o Brasil nem chegou na final.
né? Mas você perdeu a final antes, né? E aí a gente acabou indo pra final e aí o jogo foi totalmente diferente, né? Já na final, o Brasil com a experiência de se impor, de ter que fazer eles jogarem, né? Porque jogar o primeiro jogo é fácil, né? Vai pro saque, dá porrada, jogar uma final, aí pesa a camisa, pesa a qualidade dos jogadores, tanto é que a final foi um 3-0, do outro lado você tinha Leon, Leal, Simon, só esses nomes pequenos, entendeu? Né? Que até hoje são os principais jogadores do mundo, né? Então, realmente, né, esse último título aí foi com chave de ouro. 2008 a gente já falou. 2012 você falou, não, chega, não quero mais, ou não? Então, o que aconteceu? O Gustavo, ele participou desse ciclo, né, de 2009 a 2012. E na véspera ali do Campeonato Mundial, ali, ele já, poxa, não tô aguentando, eu tava se machucando. E era meu espelho, o Gustavo é exatamente 4 anos mais velho do que eu. Ele chegou na seleção em 1997, eu cheguei em 99. Então, assim, era um espelho que eu tinha. Ele foi pra Itália, eu joguei a final do italiano contra ele. Eu falei, cara, é o cara ali que... E ele, tipo assim, muito mais regrado, às vezes, do que eu fisicamente, sabe? Se cuidava bem mais. Eu falei, cara, se ele não chegou fisicamente, imagine eu daqui 4 anos. Tinha aquela situação de ser no Brasil. Né? Eu falei assim, olha, vamos ver como vai ser esses últimos anos, 11, 12. 11 eu fui jogar no SESI, eu tive muitas dores no joelho ali, né? Eu fui pra seleção em 2012, eu continuava com essas dores me incomodando ali. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou tentar mais 4 anos. Esses 2 últimos anos do ciclo já estava bem difícil. Tanto é que em 2012, né, 2010 eu era titular, 2011 eu acabei perdendo a vaga ali pro Sidão, que eu já estava sentindo um pouco de dor. 2012 ele foi titular, jogando muito bem, não tô falando tecnicamente, mas eu tava caindo já um pouco. Eu falei, poxa, eu não vou estender isso mais 4 anos para jogar no Brasil, talvez tirar a vaga de quem possa estar melhor do que eu. Aí eu já tinha na minha cabeça, falei, olha, Deus, sabe, vou jogar mais uns aninhos em clube e termino por aqui. Mas muito novo, né? Todo mundo fala isso. 36? Foi com 36? Foi antes? Não. Foi com... O que? 2000... Você parou ali, foi... Eu parei com 33, da seleção. Caramba. 33, 34. Depois eu joguei até 36, 37 ali em clube, mas na seleção foi cedo mesmo. E o pessoal pegava e falava, poxa, você podia estar jogando até hoje. Às vezes eu vou jogar aquele joguinho de brincadeira com escada. Aí você pega um bloqueio aqui, um bloqueio ali, roda umas bolinhas pra cá, pra lá. Aí você fala, pô, você podia estar jogando. Não dá mais, mas assim, foi muito bacana. Rodrigão, você tava falando, né, do Giba, do Ricardinho. Vocês têm um grupo no WhatsApp, assim, agora vamos um momento fofoca, assim, só pra gente saber se... Tem um grupo no WhatsApp, assim, dos atletas, campeões Atenas, como que... Tem um... A gente tem o nosso grupo de Atenas, né, onde tá só o pessoal de Atenas. Tem um grupo dos Olímpicos que tem campeões olímpicos... o Nusman faz parte desse grupo, então tá todo mundo ali dentro, então assim... Lá de 80 pra se conversa muito ali, né, mas assim... O nosso mais fechadinho mesmo é o de Atenas, que ficou e tá até hoje. Acho que é um grupo que vai durar pra vida toda, de verdade. E vocês se encontram? Porque assim, cada um tem uma agenda. A sua agenda é super corrida, né? Tem uma galera de outros estados. Mas vocês chegam a se reunir? Vocês... Como que tá aí depois de Atenas? Aí? Vocês conseguem se ver ainda? Mais em eventos, né? Mais em eventos. Quando a gente vai fazer algum jogo beneficente, algum encontro e tal. Então a gente tem acaba... o Jogo das Estrelas, por exemplo, né, que o Serginho faz, ou a gente foi no do Maurício, o Giba fez um lá no resort onde ele tá morando. Então assim, eu faço todo ano na Praia Grande no verão, então a gente acaba se reunindo ali 1 ou 2 dias. Cara, eu costumo falar até pra minha esposa, né, que são irmãos. Se eu precisar sair de casa pra eles morarem, a chave tá aqui, ó, entendeu? Porque realmente acho que o carinho que nós temos ali um pelo outro é sensacional. A gente se gosta de verdade, sabe? Você tenta se ajudar e qualquer um aí desse grupo sabe que tem essa reciprocidade ali entre os sentimentos com todos, né? Então é um grupo muito bacana, mesmo com o ACT, Bernardo e tudo, assim, é muito gostoso. Até o Bernardo faz parte do grupo. É isso que eu ia perguntar, o Bernardo tá nesse grupo? Faz, o Bernardo, o Fiapo, todo mundo que foi, o doutor do torneio, sabe? Até hoje
hoje. Às vezes você precisa de alguma coisa, eu ligo pro torneio, tô com uma dúvida aqui, me ajuda, sabe? É um carinho muito grande. Acho que foi um grupo que virou uma família de verdade. Que legal. Rodrigo, a gente falou, eu acho que de tudo ali, né? A gente falou desde quando você começou, desde quando você foi para nas Olimpíadas, falamos, né, de ser campeão olímpico, falamos do grupo no WhatsApp que vocês têm. Rola... Não vou perguntar não, deixa pra lá. Deixa quieto. Vamos falar do que você está fazendo agora, né? Como que está o Rodrigão agora? A gente começou, lá no começo a gente falou, né, que você falou, né, que está em Praia Grande, né, como na pasta, né, de esportes. Queria que você falasse um pouquinho como que você foi parar, né, organizando essa pasta do esporte em Praia Grande. Queria que você comentasse um pouquinho. Tá. Para chegar na pasta ali, eu joguei, como eu disse, mais alguns anos ali, né, só em clubes. Para quem não sabe, eu passei não só no Banespa e Suzano, como eu falei aqui, mas passei no SESI, passei no Pinheiros. Lá fora eu joguei Matirata, Ferrara. Você jogou naquele grupo galáctico do Pinheiros, não foi? Joguei, do Sky? Joguei. Ô, Rodrigo, já tudo... Não me conformo. Joguei 1 ano e meio ali. Ali teve alguns problemas de gestão. A gente percebe que o problema de gestão, porque o time, vamos combinar, né? Muito forte. E foi o primeiro ano do Pinheiros Sky e o primeiro ano do SESI. Você vê que o SESI funciona até hoje e naquele ano nós ganhamos do SESI. Entendeu? Então, né, podia ter continuado. E joguei em alguns outros países, né? Joguei no Catar, fui pro Mundial pelo Al Rayyan, joguei no Irã, joguei na Indonésia, Turquia. E nesse último ano que eu tava jogando na Indonésia, que foi 2016, né? Eu fui pra lá, já tava pra terminar a carreira mesmo, já não tava mais, né, pensando já no futuro, eu tava pensando em fazendo os cursos de treinador, pensando em continuar mais por esse lado ali, fora de quadro. Tava fazendo meus cursos de treinador tudo e me preparando pro pós, né, quadra. E aí, quando eu voltei, foi um ano de eleição, né, 2016, o prefeito, que é o atual prefeito hoje, né, eu já tinha uma história na cidade muito grande, eu moro lá desde 98. Em 2005 fizeram um ginásio com meu nome na cidade, então tem um ginásio com meu nome lá, então o carinho que eles têm comigo é muito grande há muito tempo. Em 2016 o atual prefeito me falou: Rodrigo, como que tá a tua vida? Você vai jogar até quando? Eu falei: não, prefeito, tô parando, já tô pensando em ser treinador, tal, tô querendo, né, ir para uma equipe e tal. Ele falou: pô, você não quer vir trabalhar aqui com a gente na Secretaria de Esportes, a gente, né, ganhar mais essa eleição, tudo? Ele é sempre prefeito lá, desde 93 ele é prefeito, e sempre quando ele sai, ele coloca alguém, então a cidade, né, mudou através dele, então ele já tinha certeza que ele ia ganhar. E aí ele virou pra mim e falou: eu queria que você viesse fazer parte da Secretaria de Esportes. E aí eu aceitei o desafio, né, naquele ano ali eu saí candidato para ajudar ele, tudo, né, e a hora que acabou o ano ele me chamou para ser secretário adjunto de esportes. E eu naquele momento, ser bem sincero, eu fiquei meio assim, né? Eu falei: poxa, eu achei que eu ia ser o secretário e tal, né? Não entendi direito os planos dele, né? Mas eu falei: tá bom, eu vou aprender. Porque assim, se eu jogasse na balança ali, em termos financeiros, talvez eu ganharia mais sendo braço de algumas equipes, né, do que sendo secretário adjunto. Essa é a verdade. Não pagava as contas que eu tinha, você vinha de um padrão e não pagava as contas. Mas eu falei: não, eu vou ficar aqui, eu vou aprender, eu quero entender como funciona. Até foi o primeiro ano ali da lei, uma lei 13019, que é do repasse para as entidades, tudo, né, terceiro setor. Eu comecei a estudar bastante isso e tentar aprender o máximo que eu podia, né, e aí acho que eu fui bem durante esses 4 anos aprendendo lá com o secretário atual, que foi o secretário que criou a Secretaria de Esporte em 2005, né? Ele que me chamou para colocar meu nome no ginásio, então eu estava trabalhando junto com ele, então foi um grande aprendizado. Depois disso eu fui convidado para assumir a pasta, né? A partir de 2020, né? 21, né? 21 até 2024. E aí, minha surpresa, novamente, o ano passado, eles: você precisa se afastar da secretaria e tal, porque você vai ter que vir candidato. Eu falei: não, eu não quero vir candidato, eu não... Poxa, não é minha praia essa questão de ser vereador, tudo. Pô, eu tô aí para ajudar, mas eu quero continuar na secretaria, eu faço um trabalho legal lá, deixa lá quietinho, né? Eu te ajudo de qualquer outra forma. Ele falou: não, tá, se afasta, a gente vai ver, a gente precisa do seu nome, a gente vai ver o que vai fazer. E
aquilo foi indo. A hora que me afastou, eu fiquei meio até chateado. Falei, vou aproveitar esse tempo pra dar uma descansada. Saí, fui viajar com a minha esposa, tal. Ficamos 40 dias fora. Quando nós voltamos, a gente começou a ouvir o burburinho que estavam cogitando de eu ser o vice-prefeito. Eu falei, olha, pra mim é novidade, não tô sabendo de nada disso, eu nem queria sair da secretaria. E aí foi que aconteceu. Aí eu fui pra eleição com ele, poxa, muito bacana, uma experiência muito grande, eu tenho um respeito, um carinho muito grande por poder aprender, né, com quem realmente fez essa transformação na cidade. Eu acho que a gente precisa elogiar aquelas pessoas que realmente fazem. Se você conhecesse Praia Grande antes de 92 e conhecer Praia Grande agora, todo mundo chega lá e fala assim, olha, não dá para acreditar o que aconteceu nessa cidade. A transformação foi muito grande, né? E aí hoje eu tô, né, na pasta de secretário de esportes, como vice-prefeito da cidade. É uma das cidades que assim é muito mais fácil de trabalhar por toda a estrutura esportiva que tem. A gente tem lá 9 ginásios, um ginásio fora esses 9, tá? Um ginásio só, um centro de excelência de judô, um centro de excelência de ginástica artística, uma pista de atletismo, uma piscina. Então assim, na Baixada, e eu vou te falar, talvez no estado de São Paulo não tenha nada parecido. Então, pra mim, assim, que, poxa, eu cuido lá como se fosse um grande clube. Eu sou presidente de um clube que eu tenho que cuidar de todas as modalidades, né? Não é só vôlei, a gente tem todas as modalidades, desde a categoria de base e algumas até ali disputando profissional, como é o caso do vôlei. Então, isso que eu ia falar, tá envolvido com vôlei, né? Sim, tá envolvido com vôlei. Eu O que nós temos, só pro pessoal de casa entender, o que nós temos de Praia Grande, em Praia Grande de vôlei? Então, porque vai ter o adulto aí, né? Então, a gente começou com esse projeto em 2018, logo que eu entrei. Eu tinha um ano de casa ali em 2017 e uma das professoras ali, que era técnica do time masculino, ela passou em outro concurso e ela ia sair. E aí eu perguntei pro secretário, falei assim, olha, a hora que acabar meu expediente aqui, que é até às 5, eu posso dar treino? Aí ele falou, Rodrigo, o ginásio tá lá, fica à vontade. Eu falei, então eu vou no lugar dela, pelo menos a gente não acaba com a equipe. Aí ele falou, tá bom. E aí eu comecei ali. Aí no ano seguinte a gente fez, em 2018, a gente fez as categorias de base do 17 ao 21, né? Eu era técnico do 21, chamei 2 amigos para ser técnico do 17 e do 19, a gente começou a tocar isso. Hoje na cidade nós temos do 15 no masculino até o adulto, que nem você falou. O adulto ano passado jogou Superliga C, conseguiu a vaga para B, jogamos o Paulista Especial. Esse ano nós vamos por Paulista Especial, que estreia agora já, né, no final de agosto, e já pra Série B do Brasileiro. Então, a partir de dezembro, a gente vai jogar a Série B do Brasileiro, a Superliga B, né, por mais um ano. Então, assim, estamos crescendo, ainda o investimento no esporte profissional é baixo, né, a gente está buscando parceiros, patrocinadores, para que a gente possa realmente aí estar no cenário, mas eu acho que com pouco que nós temos, a gente conquistou, assim, algo muito grande. O ano passado a gente quase entrou na semifinal, perdemos a vaga por um ponto, uma bola. Uma bola. Nosso atleta ali contra o Guarulhos, nosso primeiro jogo contra o Guarulhos, a gente teve a chance de ganhar no tie-break ali, né? Tava 14-12 pra gente, e a gente acabou perdendo. E aí esse ponto fez falta no final, né? E beleza, faz parte. E na Superliga B nós chegamos no playoff, né? Perdemos pra Juiz de Fora, que subiu. Então, assim, um pouco investimento, muitos atletas da base, a gente tá fazendo o nosso trabalho ali, eu acredito que bem feito. Rodrigo, expectativa para esse Campeonato Paulista agora, porque assim, vem Praia Grande vem com tudo, né? A nossa vantagem esse ano, né, é de criar um grupo que ele vai até o ano que vem, né? Então a gente já começou a treinar mais de um mês, a gente tem o Paulista, sabe que o Paulista é muito forte, a gente tem os 3 primeiros jogos, são 3 pedreiras, que assim, é difícil ganhar, se for, é aquela realidade, você tem que botar o pé no chão e falar que é difícil. A gente tem estreia contra o SESI, depois joga em Suzano,
volta e joga contra o Renato em casa. Então, assim, Poxa! os 3 primeiros da Superliga A, então é difícil você fazer ponto. E acho que isso a gente precisa trabalhar bem a cabeça para não desanimar. Sim, porque os outros 3 confrontos, né? São José ainda é a equipe da Superliga A, ok, mas ali eu acho que estão no mesmo nível da gente é Mogi, Atibaia, né? E eu acho que a gente tem que estar preparado para esses jogos ali para fazer um bom Campeonato Paulista. Isso que é o importante. E a preparação, né, para a Superliga B, que eu acho que é o principal objetivo da temporada, é a nossa Superliga B. O Paulista vai servir de uma certa preparação. Porque a gente ainda não tem estrutura para enfrentar um SESI de igual para igual, um Renato de igual para igual, São José, Suzano. Mas eu acho que a gente consegue fazer uma bela pré-temporada para a Superliga B, que é o nosso objetivo, né? Até porque também você não vai entrar, você não vai levar um time pra falar assim, vamos de qualquer jeito. Não, vai pegar experiência ali, mas assim, não vamos dar vida fácil pro adversário, né? Não, jamais, né? Eu acho que isso mostrou muito bem o ano passado, independente dos atletas que tinham, alguns que conheciam ou não, a gente acabou até perdendo esses atletas, né? O meu levantador reserva do ano passado foi pro Sada agora, o meu ponteiro titular foi para Araguari, a gente acabou perdendo eles, mas montamos, acho que uma boa equipe, né? Uma equipe forte. Eu acho que vamos fazer de tudo para jogar de igual para igual com as equipes de Série A e se manter ali entre as melhores da Série B. Maravilha. Rodrigão, eu queria ficar conversando mais aqui, porque eu nunca conversei assim, né, com um campeão olímpico masculino, né? Porque a gente sempre conversou com as meninas e tal. Mas assim, demais conhecer um pouquinho da sua trajetória, que a gente foi tudo, foi tudo sintetizado aqui, né? Senão a gente ficaria aqui horas. Mas queria muito te agradecer por você ter, né, se disponibilizado mais uma vez aí a estar com a gente aqui nessa reestreia do podcast. Obrigado por você ter topado falar com a gente, contar um pouquinho da sua experiência, contar dos seus projetos, né? Falar um pouquinho também do vôlei lá em Praia Grande, falar do seu trabalho realizado lá em Praia Grande, porque às vezes o atleta sai de quadra, né? Está fora de quadra, mas a gente não sabe por onde ele anda, né? O que ele está fazendo. Muito legal saber que você está envolvido com o vôlei, envolvido com o esporte, por mais que esteja ali na política, mas está envolvido com o esporte, que isso é uma coisa tão importante pra gente. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é sensacional você ter um canal falando exclusivamente de vôlei. A gente precisa de mais disso, né? Com certeza. Parabéns pela iniciativa e pode contar com a gente sempre. Será sempre bem-vindo lá em Praia Grande para assistir nossos jogos. Tá certo, maravilha. Tem um presente pra você, tá? A gente não pode... Aqui é assim, a gente tem surpresas. Aqui é da nossa loja, do Fora de Quadra. Quem quiser, inclusive, já vou até avisar o pessoal de casa que tá assistindo a gente, entra lá no Fora de Quadra, www.foradequadra.com.br. Tem camisetas de vôlei, tem bermuda, tem short, tem tudo que você puder imaginar, voltados pro vôlei, então entra lá, uns preços bem bacanas. Rodrigão, não sei se serve você é muito grande. Serve sim, claro. E aí... E é isso, gente. Então, olha, a gente se encerra por aqui. Eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal. Acionar o sininho de notificação para vocês receberem todos os nossos conteúdos. Entra lá no Fora de Quadra. Rodrigão, como você tá no Instagram? Rodrigão14. Rodrigão14, entra lá, segue o Rodrigão, manda mensagem para ele, fala que você viu a entrevista, dá os parabéns para ele. Entra lá para dar sugestões também, que será muito bem-vindo. A gente fica por aqui então, até uma próxima edição. Tchau, tchau.